Quando eu estou entrando no palco é sempre um momento assim diferente, porque os maestros sempre perguntam para nós, né? Uma pergunta recorrente, não sei nem porquê. Tá preparado? Eu sempre digo para as pessoas que eu sou um privilegiado por trabalhar com música. Quando a gente olha o mundo atual, onde os valores são tão descartáveis, né? Um descomprometimento, uma cultura do provisório, os clássicos, eles trazem o permanente. É por isso que os clássicos são os clássicos, né? E além disso, a música, de todas as manifestações artísticas, é a mais espiritualizada, é a mais imaterial. Uma sinfonia só existe no momento que está sendo fabricada. É a música que remete o homem a essa experiência da transcendência, da necessidade de contemplação. O homem precisa da experiência com a beleza, é uma necessidade. A experiência estética remete ao homem um questionamento, né? Qual é o nível máximo de beleza? É possível atingir o clímax aqui na Terra do belo em sua plenitude? A resposta é não. E eu dou essa resposta assim com total convicção, porque eu olho para a minha vida profissional. Quando eu acabo de interpretar, depois de um concerto, uma sonata de Beethoven ou um concerto de Tchaikovsky, eu não cheguei lá. Por mais que eu estude, essa é a percepção de todos os artistas. A gente sempre busca essa beleza em plenitude, mesmo que de modo inconsciente. E é interessante a discussão, por esse questionamento que me fiz, né, de buscar o relato do Gênesis. E diz o relato, ao final, de que o Criador, quando olhou para toda a obra, olhou para tudo que tinha sido feito, viu que tudo era muito bom. O Criador olhou e viu que tudo era muito bom. Isso é um chacoalhão para nós artistas, né? Que muitas vezes não olhamos para a obra de arte, mas olhamos para nós mesmos. Quando a gente faz uma obra de arte, o artista que é verdadeiramente artista, ele tem que olhar para fora dele, ele tem que olhar para o encantamento que aquilo está provocando, ele tem que olhar para a transformação que aquela arte pode causar, não somente na vida dele, mas na vida das pessoas que estão participando daquele momento de encantamento, daquele momento de beleza. E é por isso que as manifestações artísticas, a música concretamente, ela puxa o homem para cima. Ela relembra ao homem o que nós somos. Né? E isso é apaixonante. Né? Então é impressionante como os ensinamentos de São José Maria Escrivá, eu tomei contato com o Opus Dei através da minha família, trouxe um enriquecimento enorme a essa inquietação que eu sempre trouxe dentro de mim. Eu sempre me perguntava por que eu trabalho essa mensagem revolucionária de que meu trabalho, a minha contemplação que eu fazia, o meu trabalho de semifusas, de colcheias, tudo isso poderia ganhar uma transcendência muito maior, porque poderia me remeter ao Criador. Eu poderia, contemplando as notas, contemplar não somente a música, mas contemplar o autor da música, o autor da beleza. Uma pergunta recorrente, não sei nem porquê. Tá preparado? Aí duas respostas me vêm à mente imediatamente. A primeira, não, porque o músico é um descontente. Então eu sei que eu não estou contente porque eu sei que poderia ser mais, eu poderia oferecer mais opções de interpretação. Mas por outro lado eu respondo sim. Porque quando a gente tem como motor da vida querer contemplar, querer ter essa experiência divina,
através do meu trabalho, que é o que eu experimento todos os dias no piano. Horas e horas experimentando essa aventura divina de contemplar o Criador através de notas musicais. E internamente eu respondo, tá preparado? Tô. Porque isso é que me move a trabalhar todos os dias.